Apesar de a inflação de preços ao consumidor nos Estados Unidos estar exatamente há um ano em uma clara trajetória de queda, ao que tudo indica, essa tendência deverá se reverter daqui em diante, sinalizando que a inflação nos Estados Unidos alcançou um platô, ou ainda pior, sinalizando o início de uma segunda onda inflacionária. Neste vídeo, mostraremos os fatores que nos levam a crer que a inflação nos Estados Unidos, que se aproximava da meta de 2% do Banco Central americano, pode estar dando meia volta e tomando uma nova trajetória de alta. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Diversos indicadores inflacionários têm demonstrado um arrefecimento da inflação nos Estados Unidos como resultado do aperto monetário que vem sendo realizado pelo Fed. Desde que fez o pico de 9,1% em junho de 2022, o acumulado da inflação ao consumidor americano sofreu 12 quedas consecutivas até atingir os 3%, a mínima dos últimos 2 anos, exatamente um ano depois de ter alcançado a máxima das últimas 4 décadas. De maneira semelhante, o PCE, indicador de inflação favorito do Fed, fez pico em junho de 2022 e desde então vem em uma trajetória de queda constante e se encontra atualmente abaixo dos 3%. Os núcleos dos indicadores inflacionários que teimavam em permanecer lateralizados começaram a ceder nos últimos meses, apesar de ainda estarem em um patamar considerado historicamente elevado. Assim como também as expectativas de inflação de curto prazo têm diminuído consideravelmente tanto nas pesquisas da Universidade de Michigan quanto nas pesquisas do Fed de Nova York. De maneira semelhante, a taxa de crescimento salarial dos trabalhadores americanos finalmente cedeu e está desacelerando. Ao mesmo tempo, outros indicadores do mercado de trabalho como o payroll, a pesquisa domiciliar do BLS e o relatório JOLTS têm demonstrado que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está começando a ficar menos apertado, o que tende a impactar diretamente o nível de inflação. Essa série de dados positivos tem animado os investidores, fazendo aumentar a perspectiva do mercado acerca de um pouso suave da economia, já que nesse ritmo, a inflação logo cederá até a meta de 2% do Fed, que então poderá voltar a reduzir a taxa de juros, fazendo a economia americana voltar a crescer sem precisar passar por uma recessão. Entretanto, parte do mercado parece acreditar cada vez mais que esse processo de desaceleração da inflação pode estar chegando ao fim. Na última quarta-feira, tivemos a divulgação do CPI, Índice de Preços ao Consumidor Americano, referente ao mês de julho, e no acumulado, o indicador apontou para uma alta de inflação após um ano inteiro de quedas consecutivas. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador saiu de 3 para 3,2%, mas não para por aí. De acordo com a ferramenta Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland, que realiza projeções de indicadores inflacionários como o CPI e o PCE, a inflação ao consumidor americano deverá subir novamente em agosto, retornando para um patamar bem próximo dos 4% ao ano. De maneira semelhante, a ferramenta também está prevendo um acréscimo no indicador PCE para as 2 próximas divulgações. Em julho, o índice deverá subir de 2,9% para 3,2% e em agosto, o índice alcançará o patamar de 3,6%. A concretização desse cenário, ou pior, a continuação dessa reversão de tendência para os próximos meses, seria terrível para as pretensões dos investidores em torno de um pivô dovish do Fed. Entretanto, esse definitivamente não é um cenário improvável, já que alguns fatores externos estão corroborando com o aumento dos preços.
Cortes sucessivos na produção de petróleo realizados pelos países da OPEP, liderados por Arábia Saudita e Rússia, têm feito a cotação do petróleo disparar, impactando os preços de itens como gás e gasolina. Por outro lado, as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos foram esgotadas ao longo do último ano, com o intuito de combater o aumento dos preços da commodity. Outro fator que tem elevado o medo do retorno da inflação são os preços dos alimentos. A ONU informou na última semana que o Índice Global de Alimentos, que acompanha as mudanças mensais nos preços internacionais, teve média de 123,9 em julho, uma alta de 1,3% em relação ao mês anterior, o maior ganho mensal desde março de 2022. E como se não fosse bastante, no mês passado, a Rússia retirou-se de um acordo que permitia à Ucrânia exportar grãos através do Mar Negro, o que vai causar outro aumento no preço do trigo e seus derivados. Apesar de a atual trajetória de redução da inflação ter alimentado esperanças de um fim de ciclo de aperto monetário, os membros do FONC deram poucas esperanças ao mercado em relação a esse tema em suas últimas decisões de taxa de juros, e as expectativas dos investidores podem se tornar ainda menores, já que, ao que tudo indica, a trajetória da inflação pode ter começado a se reverter a partir deste mês. Isso pode forçar o Fed a seguir subindo juros já na próxima reunião em setembro, já que daqui até lá teremos a divulgação de pelo menos mais 2 CPIs e 2 PCEs, nos quais em pelo menos 3 dessas divulgações teremos novas elevações da inflação, segundo projeções do próprio Banco Central americano. Essa é uma possibilidade que definitivamente ainda não foi precificada pelo mercado, visto que, de acordo com as negociações de contratos futuros da Federal Funds Rate na Bolsa de Chicago, a aposta predominante dos investidores é de uma manutenção da taxa de juros na próxima reunião. Por outro lado, parece improvável que esse movimento de retomada da inflação seja duradouro, dado que os setores de habitação e veículos, que juntos representam praticamente metade do CPI, estão em queda livre. Entretanto, devido ao método de cálculo dentro do índice, existe um certo delay para que os efeitos, principalmente do setor de habitação, fiquem evidentes no indicador. Portanto, o mais provável é que a inflação americana permaneça em um platô entre 3% e 4% ao longo dos próximos meses. Apesar de ser um patamar bem abaixo do pico de um ano atrás, ainda assim é um nível de inflação historicamente muito elevado para os padrões americanos, principalmente se levarmos em conta que, se o CPI fosse medido nos mesmos parâmetros utilizados na década de 80, a inflação hoje ainda estaria acima dos 2 dígitos. Todavia, isso não significa que não haverá uma segunda onda inflacionária. Em vídeos anteriores, alertamos como o maior medo do Fed hoje é repetir os mesmos erros da década de 70, quando o Fed cortou juros cedo demais e a inflação retornou em ondas ascendentes de 6,2% em 1969, 12,3% em 1974 e 14,8% em 1980. No contexto atual, o mais provável é que a inflação permaneça em um patamar elevado, forçando o Fed a continuar o seu ciclo de aperto monetário até o momento em que o Banco Central americano seja obrigado a reverter sua política contracionista devido à eclosão de uma recessão ou de uma crise de liquidez no sistema financeiro, voltando a inundar os mercados com mais uma rodada de estímulos. A estabilização da inflação entre 3% e 4% seria o pior dos cenários para o Fed e para os investidores. Isso terminaria com as esperanças de um pivô dovish do Fed no curto prazo e forçaria o Banco Central a seguir aumentando os juros, reduzindo a liquidez e aumentando a probabilidade de uma recessão ou de uma crise de liquidez no sistema financeiro, o que forçaria o Fed a adotar uma política monetária expansionista com a inflação em um patamar ainda elevado, o que concretizaria o principal medo dos membros do FONC, que seria a eclosão de uma segunda onda inflacionária que provavelmente atingiria um patamar mais elevado do que a primeira onda, assim como aconteceu durante a grande estagflação da década de 70. Se você quer receber maiores informações sobre o mercado financeiro e a economia internacional, acesse o canal Alex Economia no Telegram. O link estará no primeiro comentário fixado logo abaixo.